Bom dia, galerinha do YouTube, Natureza do Sertão, Bruga, aqui o que vos fala. Em mais uma pescaria, mais uma caminhada, claro, com um cenário, claro, aqui ó, à minha direita o cânion, à minha esquerda, aliás, dá pra ver ali ó, o cânion, e à direita aqui ó, a Caatinga. E tava lembrando, claro, essas historiazinhas que acontecer em uma pescaria, né? Tava lembrando de uma pescaria que a gente foi, um pouco distante da cidade. E o filho do pescador tinha umas crianças. E no meio dela tinha uma garotinha de 12 anos de idade. E um dos colegas conversando ali falou a palavra fake news. E lá é 40 quilômetros, isolado da cidade. Ela achou interessante aquela palavra fake news e perguntou: ô moço, qual é o significado de fake news? Aí ele foi e falou: uma mentira, uma história que não é verdade. Ao contrário de algumas pessoas que acreditam dessa palavra ser nova, quando não é, fake news, ela veio da Inglaterra e é um pouco antiga. E surgiu nas histórias que era contada ali na Inglaterra. E pra gente é muito nova essa palavra fake news. E claro, na nossa vida acontece muitos fake news, muitas histórias que não são verdade. A gente generaliza, claro, o meio político é meio realmente existe muito fake news, histórias mentirosas. Mas também tem fake news na nossa vida cotidiana. Muitas vezes somos fake news, somos uma mentira diante da sociedade. Nós muitas vezes somos mentira onde trabalhamos. Muitas vezes somos mentira para com nossos filhos. Não somos verdadeiros. Ou no casamento, ou às vezes na posição de filho, ou na posição mesmo, como eu já falei, de pai. E muitas histórias eu lembro muito bem que meus irmãos fumavam e eu fumava escondido. Eu tinha aí, eu acho que 14, 15 anos de idade. E eu creio que desde os 9 eu já fumava escondido. Ela não sabia, ou eu creio que ela não sabia, porque senão eu tinha ido pro pau naquela época. E meus irmãos desempregados, precisando de cigarro, querendo fumar e pedindo dinheiro a ela, e ela chorando. Aí eu entrei na cozinha e aquela cena foi muito forte. Ela olhou pra mim e disse: tu vai me dar esse desgosto? Caramba, eu já era um fake news, eu já tava dando esse desgosto a ela e ela não sabia. Aí era melhor ela ter me dado uma pizza. Era melhor ela ter metido pau, que eu não esperava aquelas lágrimas daquela minha mãe. Mas minha mãe criou 10 filhos sozinha.
foi uma guerreira. E pra mim era aquilo, era novo, ela chorando. Dizendo, e tu? Vai me dar esse desgosto? Eu com 12 anos de idade levei uma pisa porque eu tava bebendo. E continuei bebendo até os 18, 19 talvez. Mas aquelas lágrimas pra mim era melhor uma pisa. E muitas vezes causamos essa decepção a muita gente, a pessoas que nos amam. E você? Nunca é tarde para começar uma nova história. Qual a sua história de vida? Qual a sua história que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos? Agora há pouco tempo, eu contando algumas histórias a meus filhos, eu já contei história de que aconteceu em algumas cidades, como Petrolândia, Olho d'Água, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Aracaju, Maceió, no Ceará mesmo, Fortaleza. E uma dessas conversas, uma certa vez, alguém dizendo, eita, tu lembra isso? Eu não lembro bem, mas eu acho que foi um dos meus filhos, disse, então pai, isso foi verdade. Eu digo, foi filho, isso, claro, eu tenho as histórias que eu não vou contar, eu não sou besta. Mas eu tenho tentado fazer a minha história diferente, não fake news. Então qual a sua história? Qual a sua história? Se é dentro do padrão cristão, uma pessoa sensata, uma pessoa de Deus, uma pessoa que ensina o alicerce do Evangelho à sua família, que ele vai ter a base. Aí ele tendo a base, e aí tem tudo. Eu lendo a palavra, acho que uns 3 dias atrás, e veio a palavra de Jesus, dando a ordem de amar o próximo, dando a ordem, não um pedido. João 13:34 manda a gente amar o próximo como ele nos amou. Um mandamento. E a gente muitas vezes sai aí na contramão. E o pior, a gente vê muitas vezes pessoas conhecedoras da palavra, que era para dar o exemplo de cristão, pouco ama, pouco perdoa. Isso nos entristece muito. Aí eu pergunto novamente, qual a sua história? Qual a história de pai? Qual a sua história de cristão? O que você tem feito? Você tem realmente está sendo aquele discípulo de Jesus Cristo? Pensa nisso. Esse pescador. E claro, está fazendo história. E que essa história venha orgulhar minha mãe, meus irmãos, meus familiares, meus filhos, meus amigos. Que essa história não seja fake news, seja uma história de verdade. E aqui, claro, eu vou caminhar, agora é descendo, já é o segundo dia, fui pegar só no carro ali alguns limão. Mas pense nisso, nunca é tarde de fazer uma nova história, fazer uma história que seja decente. Primeiro passo, ame o próximo, faça a sua história, não seja fake news. Um abraço.